Inicialmente o nome dessa estação vai ser Estação do Campo, que depois vai mudar de nome várias vezes. Primeiro para a Estação da Corte, depois Estação Pedro II e no início da República ganha o nome que é atual, que é Estação da Central do Brasil. Vários eventos políticos importantes, sociais, passaram pela Central do Brasil. Tiveram várias revoltas, por exemplo, a revolta da vacina, inclusive as manifestações pelo impeachment do Collor, as diretas já, que passaram pela Central, mas tiveram como centro a Cinelândia ou a Candelária. O grande evento mesmo que a Central vai sediar na sua história foi o comício realmente de 1964. Esse contexto internacional, de alguma maneira, começa a influenciar o contexto do pré-64, né? Esse momento, vamos dizer assim, uma das páginas mais dramáticas da história política brasileira do século XX. E as forças políticas no Brasil começam, de alguma maneira, a se posicionar diante desse contexto internacional. Esse período, 45 a 64, é um período, vamos dizer assim, onde a democracia tenta agora, vamos dizer assim, absorver na sua plenitude aquilo que acontece nas democracias mais avançadas. Você tem partidos nacionais, você tem eleições periódicas, você tem as regras do jogo estabelecidas pelo Congresso, que devem ser cumpridas pelos atores. Só que este período, ao mesmo tempo que você expande a participação, tudo isso é muito novo ainda. Quer dizer, os atores políticos vão respeitar quem vence a eleição ou vão começar a conspirar para tentar derrubar quem foi eleito? O Jânio termina, apesar de frustrar, vamos dizer assim, a população que votou nele, é evidente, e causar ali um problema político. Por quê? Porque ele vai renunciar, fazer uma renúncia completamente intempestiva. Alguns historiadores acham que, na verdade, havia ali um jogo de cena, de simular uma renúncia, para, na verdade, tentar ali, a partir dali se fortalecer mais, ganhar mais poderes frente ao Congresso. Mas o Congresso termina aceitando a renúncia e, portanto, o problema foi em seguida, que se não queria dar posse a João Goulart. O Jango era um empresário, né? Um homem muito rico, era provavelmente, segundo alguns de seus biógrafos, o homem mais rico do Rio Grande do Sul. Então era alguém oriundo das classes dominantes brasileiras, né? Mas que tinha, era um quadro do PTB, né, do Partido Trabalhista, e a gente pode chamar ele ideologicamente de um reformista, né? Alguém defensor de reformas estruturais no Brasil. Dentro do contexto da época, havia sempre uma certa clivagem entre reformismo e a revolução, né? A esquerda se dividia entre essas duas, enfim, essas duas escolhas. E as reformas que estavam sendo propostas são reformas radicais, ou seja, elas superam estruturas no Brasil que estão aí há muitos anos. A questão da reforma agrária, ou seja, era um governo que, embora
pudesse ser criticado por uma esquerda revolucionária que estava sendo influenciada muito pela perspectiva que estava sendo adotada na União Soviética, no leste da Europa, era um governo, para a história política brasileira, muito ousado. E o Jango tinha, digamos assim, despontado na política nacional quando ele se tornou ministro do Trabalho no segundo governo Vargas. E ele se torna um ministro do Trabalho que introduz uma nova forma de fazer política no Ministério do Trabalho, que era a forma de ser um negociador. Quando chega no final de 63 e 64, ele é convencido de que é melhor ele participar de uma campanha de mobilização, né, para pressionar o próprio parlamento para aprovar as reformas, principalmente a reforma agrária, né, que mexia interesses, né, dos grandes proprietários de terra, etc. Então era uma reforma que era bastante bloqueada no parlamento. Então o que é que se combinou em janeiro de 64? Que o Jango faria uma bateria de comícios pelo Brasil inteiro, né? O primeiro desses comícios foi o único que existiu, que foi o comício da Central do Brasil. O comício foi voltado para a Avenida Presidente Vargas. Várias carreatas, ônibus de várias centrais sindicais, trabalhadores que vinham com seus carros, mesmo por conta própria, paravam seus carros na Presidente Vargas e estendiam suas faixas de apoio ao presidente. O comício foi organizado basicamente pelo movimento sindical que apoiava o Jango, né? Mas que conta com a participação de importantes lideranças políticas brasileiras, né? O próprio Leonel Brizola, o então presidente da UNE na época, que era o José Serra, participa do comício da Central, né? Faz um discurso. Representantes políticos muito importantes, né? Vão fazer discurso e o fechamento do comício é o discurso do João Goulart. De lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros. De alguma maneira, o comício da Central do Brasil dava a entender que o governo Goulart estaria buscando uma aproximação maior com a esquerda e possivelmente algum tipo de saída autoritária e não democrática. É claro que essa é a versão dos conspiradores, ou seja, de tentar dizer que houve, vamos dizer assim, uma precipitação do 31 de março em função de tentar evitar algum golpe pela esquerda. A essa altura do campeonato, em fevereiro, março de 64, a maior parte dos órgãos de imprensa estavam na oposição ao Jango. E uma parte dela acusava o Jango de ser comunista, de estar sendo dominado pelos comunistas, que era inclusive a interpretação da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E eles organizam uma reação a isso. Organizado por setores conservadores, principalmente da Igreja Católica, né, que pegaram o dia de São José, ou seja, um dia de uma procissão religiosa, né, e transformaram numa grande manifestação de oposição ao governo, né, contra o comunismo. E foi uma manifestação de massas. Inclusive os números dão conta de que foi maior do que a manifestação do comício da Central. Esse quadro invadia diversos setores da sociedade brasileira, inclusive dentro das Forças Armadas.
no início da década de 60, é formado um movimento de subalternos militares, soldados, marinheiros, sargentos. Esses setores começam a se politizar e fazer política, né? Ou seja, começam a fazer aquilo que os oficiais já faziam há bastante tempo, né? E isso foi lido pelos oficiais, pelo setor conservador da oficialidade, como a quebra da hierarquia. O que é curioso, porque os oficiais conspirando contra o presidente da República, eles também estão quebrando a hierarquia. Até que o Jango faz o acordo, que era o acordo que, ó, todo mundo vai preso, porque isso é um motim, isso é um crime, né? Mas ele imediatamente dá anistia para esses militares. Também se tem que colocar aqui o seguinte, o governo Goulart não conseguia responder essa questão da inflação, a questão econômica, tinha dificuldade de estabelecer claramente uma coalizão governista que conseguisse maioria no Congresso para poder votar a reforma. Enfim, havia também dificuldades do próprio governo de conseguir, vamos dizer assim, mobilizar forças políticos sociais para o seu projeto político. E assim ele vai perdendo, ele vai se isolando, vai perdendo força no Congresso e depois nas ruas. Diversas estruturas do Estado brasileiro, do Executivo brasileiro, ainda estavam no Rio de Janeiro, né? A própria residência oficial do Presidente da República, o Ministério da Guerra estava aqui, a Embaixada dos Estados Unidos ainda era aqui, onde hoje é o consulado. O Rio de Janeiro ainda era a capital política do país. Então não é por acaso que as tropas vêm em direção ao Rio, não em direção a Brasília, né? A ideia que fez com que alguns apoiassem o golpe de 64, de que os militares iriam passar pouco tempo no poder, isso também rapidamente foi se desmanchando. Com a morte do Castelo Branco e assumiu-se o poder o Costa Silva e depois os que vieram em seguida, ou seja, os militares, no primeiro momento, aparentemente, parece que estavam fazendo um contragolpe, quer dizer, para evitar um golpe à esquerda, estavam dando um golpe no governo João Goulart. E que era para evitar, portanto, a ascensão da esquerda revolucionária, mas que não havia intenção de permanecer no poder. Isso se desfez e, portanto, se passaram-se 21 anos com essa interrupção da democracia brasileira.
passado tantos anos do golpe de 64, eu acho que hoje a sociedade brasileira criou anticorpos. Quer dizer, existe hoje uma cultura democrática que não aceita mais aquele tipo de saída. Se há governos ruins ou governos que não estão indo bem, existem caminhos que sejam pelo voto ou, eventualmente, caso seja uma questão grave, pelo impeachment, enfim, as soluções sejam dentro do marco constitucional e não fora da Constituição.